Hoje, vamos refletir sobre o legado de Jesus, não apenas como um mestre espiritual, mas como um ser imortal de luz e amor. Jesus, o Mestre, não veio para dividir, mas para unir. Ele se entregou, não pela religião, mas para ensinar o amor incondicional, o amor que transforma. Severino Celestino, um fervoroso seguidor de Jesus e estudioso da doutrina espírita, compartilha conosco uma visão profunda sobre a verdadeira missão de Cristo. Ele nos lembra que Jesus não veio para estabelecer uma religião, mas para mostrar o caminho do amor, da fraternidade e da caridade. Esse é o legado eterno de Jesus, não a religião, mas a prática do amor em ação. Hoje, vamos acompanhar os ensinamentos de Severino sobre como a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus se unem. Uma jornada de transformação interior e mestre espiritual que transcende religiões. E ao final, uma mensagem poderosa sobre como a nossa vida se reflete na nossa capacidade de amar. Assista até o final, e permita-se renovar o olhar sobre a presença do Cristo em nossa vida, e o impacto desse amor em nossa jornada evolutiva. Eu tenho mais do que motivo de estar feliz, não orgulhoso, porque a palavra orgulhoso não existe na língua de Jesus, sabia? No Êxodo 20 tem uma palavra, naquele mandamento que diz assim, não manda amar pai e mãe. O Levítico 19, 18, manda amar a Deus, ao próximo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento, como a ti mesmo. Mas na hora de falar de pai e mãe, ele não manda a gente amar pai e mãe, manda honrar pai e mãe. Porque essa palavra em hebraico está acima de amar. Porque a relação de filho com pai não cabe a palavra amor, é honra. Usa-se muito no vocabulário corriqueiro de quem fala numa família, numa convivência, num reencontro. Eles usam assim, cola kavod, ou cola kavod, que significa toda a honra, toda a alegria me envolve neste momento. Então eu estou honrado de estar aqui com vocês. Por vários motivos, mas particularmente pelo a vida não existe coincidências, mas eu conheci a nossa doutora Ivaneide e Ali, que foram, na verdade, 2 reencontros. E o terceiro grande reencontro que eu tive na família de Ivaneide foi o Coronel Geraldo. Uma pessoa que a gente não se via muito, mas na verdade, foi um grande reencontro. Eu me afinei muito com ele. Quando eu encontrei com ele a primeira vez, eu bati continência para ele. Ele sorriu e me abraçou e ficou tão feliz, que eu não sei por que ele ficou tão feliz. E ficamos assim num estreitamento, ele não deixava de me telefonar, não deixava de mandar mensagem, ele não deixava de me mandar parabéns no aniversário. Não é? Era muito social, muito atencioso. E eu gostaria de dedicar as vibrações da tarde de hoje a ele, a memória dele, porque eu senti muito a partida do Coronel Geraldo. Ele me dava dicas, ele me arrumou até uma planta para diabetes, me arrumou uma muda, eu levei, plantei no meu jardim, tomei muito o chá da folha, aquela planta que ele me arrumou uma muda. Então a vida faz isso com a gente, né? As boas atitudes, as boas ações faz com que a gente se afine, haja realmente sintonia. Por isso que o nosso proceder é um proceder que traz sintonia com os bons espíritos ou com os maus. Depende de nós. Daí a doutrina espírita vem nos ensinar que a gente precisa seguir o Evangelho de Jesus. Quando eu me tornei espírita, eu já tinha 27 anos de catolicismo. E era um teólogo de seminário, teologia da Igreja Católica. Mas à medida que eu fui
me tornando pela obsessão espírita, eu comecei a conhecer e estudar outras religiões, e curiosamente eu sou espírita por causa do Evangelho de Jesus. Eu fui observando que Jesus não está só no espiritismo, está em muitas outras, porque ele nunca pregou religião, pregou o amor, e onde existe amor, Jesus aí está. Daí porque Kardec nos diz, e o Espírito São Luís também, que o amor é que une, que a religião ela passa a ser secundária quando o amor se plenifica. E eu sempre baseado nessas, eu não digo coincidência, nessas descobertas da minha vida, eu que já era apaixonado por Jesus, aumentei a minha paixão, porque o Espiritismo me deu essa condição. Porque, na verdade, o que a gente vai falar para vocês hoje é exatamente mostrar alguns pontos que consubstanciam Jesus como um mestre de amor. Porque ele teve problemas, dificuldades quando chegou na sua missão, sobretudo na Galileia, onde ele se criou. Ele teve dificuldades, porque as pessoas ainda estavam muito ligadas à questão religiosa, por incrível que pareça. Isso foi mais uma coisa que me alegrou na doutrina, que o Espiritismo, no seu lado religioso, é moral. Aí ele traz a filosofia, a ciência, que explica e consubstancia a necessidade de que a gente se reformule interiormente. Quando Jesus chegou, naquele começou a missão dele, o judaísmo tinha 6 divisões, 6 grupos se dizendo judeu e agindo de forma diferente, dividindo. E Jesus não veio para dividir. Por isso que ele se preocupou tanto em atitude de amor, atitude de obras, porque ele diz, eu sou conhecido lá em João 10 pelas obras do meu Pai que eu realizo. E quando ele fala no juízo final, que estamos já nos aproximando de nesta transição planetária, quando ele, lá em Mateus 25, ele vem falar desse momento do juízo final, não tem uma palavra sobre religião. É o amor, a fraternidade, a caridade, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus. E essa é realmente a ordem, a solicitação dele, que a gente transforme ou mostre o nosso amor por ele na nossa prática de servir, amar, perdoar. E entra a doutrina espírita e traz aquele princípio básico: fora da caridade não há salvação. Então eu vou mostrar algumas coisas que eu acho importante para a gente discutir, e eu queria começar por esse diapositivo. Por favor, não é exibição. É porque as pessoas pensam que é logo se exibir. Não, mas quem quiser ir lendo já pode. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu comecei a trazer a mensagem do Cristo via Kardec, eu sou espírita por causa do ecumenismo de Allan Kardec. Porque ele não disse nenhuma vez que fora do espiritismo não há salvação. Existe fora da cavidade. Isso é muito forte, porque quando ele vem explicar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de se estudar a moral de Jesus, é porque nela todas as crenças do planeta podem se encontrarem. Ele não disse que a única crença era a doutrina, não. Ele divide o ensino de Jesus em 5 partes. As palavras da igreja, os milagres, as predições, todos os seus ensinamentos parabólicos. Ele disse que esses 4 criavam problemas. Porque cada um tinha uma forma de ver e uma opinião. Mas o ensino moral, jamais alguém pode diversificar ou interpretar diferente. E é nele que as religiões
precisam se encontrar. E quando eu comecei a trazer a primeira e a segunda revelação para a doutrina, porque o Espiritismo é a terceira, e você não entende a terceira se você não conhecer a primeira e nem a segunda, porque Kardec diz que elas não se antagonizam, elas se completam. Essa é a importância de que a gente conheça as três. Eu tive dificuldades, porque muitas pessoas que tinham influência na doutrina, pregadores, pessoas dirigentes, diziam que eu devia ter fundado uma igreja e não ser espírita, porque eu só queria saber de Bíblia. E eu sempre, o que eu trazia e trago da Bíblia, do Evangelho, é para consubstanciar a imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, passagens que próprio Kardec usou no Evangelho segundo o Espiritismo para justificar a grandeza dessa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz, ele recebe uma mensagem de um espírito israelita que diz assim, terminando de falar sobre Jesus, Moisés e a doutrina, que Moisés iniciou, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Essa é uma mensagem que está lá, do espírito israelita, 1858, se eu não me engano. Mas isso fez com que eu buscasse exatamente essa questão, porque muitos diziam assim, a primeira revelação só tem histórias, guerras, coisas que a gente não deve nem ir lá. Mas quando você pega o texto original, você vai encontrar particularidades, que justifica aquilo que já vai 61 anos que eu faço, que é buscar Jesus nas revelações do planeta, em todas as religiões, porque ele é universal, ele não pertence. Eu vim para que todos tenham vida. Eu não disse eu vim para fulano, ciclano ou beltrano. Não. O Livro dos Espíritos, na questão 625, ele chama Jesus de modelo e guia da humanidade. Não é modelo e guia de religião A, B, C ou D, não. Ele é modelo e guia que Deus trouxe para ser modelo e guia do homem, de cada um de nós. Então, quando a pessoa diz que a primeira revelação não tem absolutamente nada a ver com a segunda e com a terceira, inclusive tinha uma mais veemente que dizia assim, Jesus disse que a Torá e os profetas vigoraram até João. Um erro de tradução crasso, porque o texto que está lá diz assim, a Torá e os profetas profetizaram até João, porque ele foi o último profeta. O papel dele era de identificar Jesus. Ele identificou Jesus, acabou a missão dele, não tem mais profecia em Israel. Porque falavam que Jesus viria e que alguém iria identificar, como está em Malaquias, como está em Isaías. Os profetas disseram isso. E o próprio Jesus disse, João foi o maior. Ele é mais que um profeta, é um mensageiro de Deus, que o trabalho dele foi vir apresentar Jesus. João encarnou só para dizer, eis o Cordeiro de Deus. Foi o papel dele. Mas muita gente diz que, Jesus disse que a Torá e os profetas profetizaram até João. Profetizaram não, vigoraram. Não existe isso no texto. Aí quando eu comecei a trabalhar com tradução, eu comecei a descobrir coisas, curiosidades, gramáticas e coisas que, para vocês entenderem parcialmente tudo isso, eu quero que vocês observem essa primeira linha daqui, ó. Isso aqui esses 2 pontos é o final da frase, que se lê assim. Aqui está escrito, no princípio criava Deus as águas e a terra. São 7 palavras, basta você saber contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? Agora pegue 1, 2, 3. Pule a 4ª e recomece. 1, 2, 3. Você tem 3 palavras aqui, 3 palavras aqui, e essas 2 letrinhas aqui, unindo essas 3 palavras. Essas 2 letras não se traduzem. Se você tirar ela da frase,
não vai fazer falta. É uma partícula que se chama em hebraico objeto direto, que não se traduz. Bereshit quer dizer, no princípio criou Elohim, Deus, no princípio criou Deus as águas e a terra. Aqui não se traduz, essa partícula não é traduzida. Só que essa partícula ela é formada da primeira letra do alfabeto hebraico e da última. Ela é tudo. Aí você vê o profeta Isaías dizer assim: Ani Rishon ve'Aharon, eu sou o princípio e o fim. O Apocalipse diz assim, como é que Jesus se apresenta? Eu sou o alfa e o ômega. Sou o princípio e o fim. Pois bem, está aqui o princípio e o fim. Essas duas letras, gente, é Jesus participando da criação com Deus, como ele diz em João 17,5, na criação do planeta. Ele já estava com Deus. Pai, chegou a minha hora. Honra, olha aí, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. João 17,5, quando ele faz a última oração, prestando contas a Deus no Monte das Oliveiras. Quando alguém diz que a primeira revelação não é importante, porque só tem história e guerra, está dizendo algo que vocês estão vendo que não é lá muito básico, não tem base para o que está dizendo, porque é como se fosse assim, no princípio criou Deus com Jesus as águas e a terra. Aí fica a tradução corretinha, porque et, princípio e fim, alfa e ômega, Rishon ve'Aharon no idioma, significa o todo. Os rabinos, os cabalistas dizem o seguinte, essas duas letras, entre as duas letras, está todo o universo. Porque o mundo foi criado com o alfabeto hebraico, que começa com o Aleph e termina com o Tav. Quer dizer, aqui no meio, nesse espaçozinho entre essa primeira letra e essa, está tudo que a gente tem na criação. E quem é que está lá? Jesus. Então, dizer isso não é muito prudente. É preciso que a gente, para fazer uma afirmação dessa, tenha base. Porque cada vez, pessoal, que eu traduzo uma frase dessa, uma palavra, eu descubro coisas assim que eu fico pasmo. Na nossa tradução que eu fiz com o Gabi, o israelense, aqui você tem 6 letras nessa frase. Bereshit, que é traduzida como no princípio. Eu escrevi umas 25 páginas sobre essa palavra, mostrando que só essa letra aqui representa universo, direção, casa, que Deus já estava ali na primeira letra da criação. Essas outras duas, Rosh, essas 3 aqui, ó, juntas, essa, é direção, cabeça, comando, domínio. Isso na primeira letra. E essa primeira e segunda, com a última, forma Brit. Brit é a aliança de Deus com os homens. E aqui tem mais 2 letrinhas, essas duas. Isso aqui pode significar fogo e pode significar homem. Então, essa palavrinha diz assim, Deus que é rei do universo, juntamente com Jesus, formou uma aliança de fogo com o homem. E João Batista diz, eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batiza com o fogo. Então Jesus é o fogo, é o Espírito que transforma, que age, que ilumina, e aí você vai encontrando devagarinho, depois de um ponto desse, você vai encontrando informações que vai deixando você realmente consciente de que Jesus é, como ele diz lá em João 8:12, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. A luz, a palavra or, é uma palavra mágica na expressão da palavra. Magia não existe nesse sentido, mas ela é espiritual e profunda. Por quê? Porque luz, or, é uma palavra que está na palavra Torá. É a primeira letra, to, e um rei no final, e a luz no meio. Quer dizer, a Torá é revelação divina.
Os 5 livros de Moisés contêm toda a luz divina que Deus deixou de conhecimento para nós. As pessoas chamam Torá de lei, o que é um contrassenso. Lei divide, oprime, impõe, mas revelação e luz liberta. E Deus não é aquele que impõe, é aquele que esclarece, como Jesus disse, pela verdade. Conhecendo a verdade, a gente se liberta. Então a palavra Torá tem luz, a palavra Horim, em hebraico, também tem luz. Horim, esse rei do começo e o plural do final significa pais ancestrais. Tetravô, bisavô, avô, pai, mãe. E esses ancestrais da nossa vida é que nos trazem a luz da proteção e do conhecimento. A palavra tem luz. Os nossos pais são luz na nossa vida. Ainda tem a palavra moré, em hebraico, que é também uma palavra que tem um meme, luz, e tem um rei no final. Então, Torá, que é revelação divina, Horim, que são pais, e Moré, que é mestre, são aqueles que trazem as luzes para a nossa vida. Um pelo amor, outro pela proteção e o terceiro pelo conhecimento. Isso está tudo matematicamente no próprio idioma, no próprio significado de cada letra, porque as letras hebraicas não são vocábulos, são símbolos. Cada um, além de ter um valor, além de ter um significado na palavra, tem também um valor numérico. Daí porque essa história de dizer que Josué matou 600 mil num dia, pelo amor de Deus. Tem nada a ver, tem que juntar gente de manhã, tarde e noite para matar no outro dia, porque a terra não tinha tanta gente para ele matar. Então, são coisas que a gente vai desprendendo com o tempo. Mas ele é a nossa luz que ilumina a nossa vida. E Emmanuel diz, lá na sua obra Caminho da Luz, que Jesus é a luz do princípio. Em suas mãos divinas repousam os destinos da humanidade. Então, isso está na obra A Caminho da Luz. Então, vamos observando. Se eu voltar isso aqui, pessoal, deixa eu voltar só para mostrar só uma curiosidade. Por que é que Emmanuel disse que Jesus é a luz do princípio? Esse verso aqui, o primeiro verso diz que Deus criou as águas e a terra, mas que a terra vivia num caos, numa desordem, as trevas dominavam o abismo, não é isso que a gente lê lá no princípio? E no meio desse caos e nessa desordem, Deus colocou ordem, não é? Qual foi a ordem dele? Faça-se a luz. Então a luz veio para trazer ordem. Mas que luz foi essa? Foi a luz do sol? Não pode ser, porque o sol foi criado no 4º dia, segundo a ordem da criação. O sol, a lua, as estrelas, os astros, foi criado no 4º dia. Mas aqui é o primeiro dia, não terminou o primeiro dia. Depois que ele cria a luz, que ele diz assim, e rior, haja luz e haja luz. Aí ele diz assim, e viu Deus que a luz era boa, chamou a luz de dia e as trevas de noite. Aí no final ele diz assim, foi tarde, vai ri erev, vai ri bokre e homem errado. E foi tarde e foi manhã, dia único, o primeiro dia. Quer dizer, a luz foi criada no primeiro dia e não no 4º. Então não é a luz do sol. Que luz é essa? Qual é a luz do primeiro dia? Roberto Carlos já diz. Essa luz só pode, ou é claro que é, Jesus. E não é profeta, que eu saiba não, porque Roberto Carlos não é profeta. Tá certo? Mas ele intuitivamente, ele recebeu, como Emmanuel disse, que Jesus é a luz do princípio. Então ele é que veio trazer exatamente o conhecimento, a luz do amor, da libertação. Por isso que ele é o nosso mestre de amor. Daí porque o título que nós vamos mostrar para vocês
como é que ele transforma. Isso aqui você vai matar a saudade. Conhece esse lugar? Conhece esse lugar, não conhece? Então, essa é a cidade chamada Cidade da Paz. Jerusalém. A palavra que em hebraico ir é cidade. Shalom é paz. E Shalem é pagamento. Então é a cidade da paz e cidade do pagamento. Porque ali passavam as caravanas no início e tinha aí descer as cargas e pagar os impostos. Então, cidade do pagamento, Shalem. E cidade da luz. Antes, inclusive, Abraão conheceu Salém. Lembra na história? Quem leu a Bíblia sabe. Que tem a história que ele pagou o dízimo e ninguém sabe quem pagou a quem, mas isso aí é outra história. Então, Jerusalém é conhecido como cidade do pagamento ou cidade da paz. E eu sempre fui muito curioso, uma vez encontrando com o rabino, eu perguntei, o senhor podia me explicar por que é que uns falam que Jerusalém é a cidade do pagamento, outros dizem que é a cidade da paz. O senhor acha que finalmente é o quê? Do pagamento ou é da paz? É Shalom ou é Shalem? Mas por que essa dúvida? Porque em hebraico não tem vogal. Pelo radical você pode colocar Shalom ou Shalem. São as mesmas letras. Aí ele me respondeu, são as duas coisas. Porque quem paga o que deve, fica em paz. E é uma verdade, não é não? É o dia que a gente dorme melhor, quando paga a última prestação de alguma coisa que a gente deve. É ou não é? Então quem paga o que deve, fica em paz. Então é cidade da paz e cidade do pagamento. Essa cidade, Jesus terminou os últimos dias dele aí, ele foi crucificado aí. Mas a gente tem que entender que aí ele foi glorificado. Ele sabia para que veio. Jesus nunca teve depressão, nem nunca se preocupou com a morte. Ele era Senhor absoluto de tudo. Ele diz lá em João 12, que ele não podia fugir do compromisso que ele assumiu com Deus. E às vezes que Pedro, que disse que não ia deixar que ele fosse crucificado, ele chamou Pedro de Satã, não de Satanás. Porque todo mundo disse que Jesus chamou Pedro de Satanás, não. Satanás é uma palavra grega, que significa aquele capeta que a igreja criou na Idade Média, que tem chifre, cauda, tridente, se veste de vermelho, aquela coisa toda para assustar as pessoas. A palavra Satã, em hebraico, não é um personagem. É um significado oposto a alguma coisa que precisa acontecer. Então, quando Pedro diz, não vamos deixar que aconteça isso, Jesus disse, afasta de mim, Satã, afasta de mim, Pedro, você está com ideia que não é a verdadeira. Se eu não for crucificado, eu não serei o Messias. Eu vim para passar por isso. Então, eu não podia, na última hora, ter uma agonia, suar sangue. Eu até agora eu não consegui entender, porque às vezes a gente quer personificar, ou humanizar, ou antropomorfizar Deus, não é? E Jesus, e não é. A gente tem esse momento de fraqueza, a gente cai, a gente tem insegurança, incerteza, porque ainda estamos muito inferiorizados. Mas Jesus, jamais ele teve medo da morte, jamais ele também agrediu alguém com chicote, isso aí não cabe no Jesus que eu conheço. Isso aqui é o Monte das Oliveiras, visto de Jerusalém. Quando a gente está no Monte das Oliveiras, a gente avista Jerusalém. Quando está em Jerusalém, avista o Monte das Oliveiras. E aqui no centro fica, nessa parte, nesse vale, que é o Vale do Cedron, fica o rio Cedron. A gente vem a pé, né? Desce e passa para o outro lado. E é um lugar que realmente mexe com o coração da gente. Então são dois locais que... Hein? Eu muitas vezes eu também não resisto, não. Às vezes a gente precisa de lençol, que lenço não funciona muito em momentos assim, né? E aqui, pessoal, foi onde Jesus fez a sua última oração, nessa
aqui hoje onde tem essa igreja, que é chamada Igreja das Nações, porque foram as nações do planeta que ajudaram, inclusive o Brasil está lá com a cúpula, uma dessas cúpulas que fica atrás da igreja, que cada país cedeu uma cúpula. Se você está lá dentro e do lado direito, que você vai saindo, a primeira cúpula junto do altar é de uma outra nação, mas a segunda é o Brasil. Lá está o selo do Brasil, para mostrar que nós estamos ligados a Jesus até naquele momento, né? E aqui ele realizou a sua última oração, que foi exatamente quando ele diz que estava com Deus antes da criação do planeta Terra. Ele assistiu à formação do planeta. E esse aqui é o conhecido Monte das Oliveiras, que é aquela igreja fica exatamente aqui, depois dessa última oliveira aqui, que essa oliveira, diz os estudiosos, que tem em torno de 2.000 anos. Porque a oliveira é uma planta que ela não precisa você replantar. Ela se auto-fecunda, ela não se destrói nunca. Por isso que a oliveira e o sicômoro, por isso que em Jericó a gente encontra a árvore de Zaqueu, porque disse que aquela árvore não é a de Zaqueu, mas é um broto que foi tataraneto, neto da árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus. Porque a oliveira, ela se auto-fecunda. Então, ela daqui, é possível que essa oliveira tenha visto Jesus passar por aí há 2.000 anos. Olha ela aqui, ó. Você vê que mesmo o tronco parecendo seco, ela brota ramos, não é? E isso aqui é tudo bem cuidado, olha, tudo cercado, porque as meninas gostam sempre de uma lembrança de folhinha para onde vai, né? Se abrisse, ficar só os talos aí, porque é muita gente visitando, ele não deixaria. E aí não é Roberto Carlos, não, esse cara sou eu. No momento de descontração lá no Monte das Oliveiras. E aqui está a oração que Jesus deixou, lá em João 17,5. E agora, Pai, honra-me. Olha o verbo aqui, honrar. Muita gente traduz como glorificar, mas é muito mais. Kavod é um verbo forte, que significa honrar. Jesus estava se sentindo honrado de receber de Deus a direção do planeta Terra, para cuidar de todos nós. Então esse é o papel dele. E ele soube fazer um projeto de amor que ainda está em vigor hoje. E ele vai devolver esse planeta para Jesus regenerado. E aqueles espíritos, aí você diz assim, e os que não vão ter condições? É porque os que não vão ter condições também não vão estar perdidos. Eles vão a um planeta compatível com a sua evolução. Está lá em capítulo 18 da Gênesis, e está também no Apocalipse, e também no livro do profeta Zacarias. Então ele diz que honra que eu tinha junto a ti antes que o céu e a terra existissem. Leia o capítulo 17 de João, que vocês veem que oração. É considerada oração sacerdotal e que muita gente pergunta, como é que João escreveu isso? Não disse que Pedro, Tiago e João estavam dormindo na hora que Jesus estava orando? Como é que João copiou essa oração? É porque, para quem não sabe e não descobriu ainda, João foi o maior médium de Jesus, em todos os tempos. João era o discípulo bem amado, João foi o único que recostou a cabeça no peito de Jesus, João foi o único que não foi martirizado, e Jesus justifica isso no capítulo 21 do Evangelho, lá no Evangelho de João, quando ele pergunta 3 vezes se Pedro o ama, Pedro diz que sim, sabes que eu te amo, e depois Pedro olha e vê João, porque João, a gente não vê uma pergunta de João a Jesus, a gente não vê João pondo
nenhum questionamento. Era como se fosse um filho, porque ele era muito jovem e considerava, acho que Jesus um pai, e Jesus considerava ele um filho. É tanto que ele diz: filho, eis aí tua mãe, não é? Mãe, eis aí teu filho. Então, João, quando Pedro vê João quietinho lá atrás, escutando todo o diálogo sem se pronunciar, ele pergunta: mestre, e ele? Eu disse: qual é a dele ali, caladinho, sem fazer nada, sem dizer nada? Porque Jesus tinha dado uma responsabilidade para ele de pastorear o seu rebanho. Aí Jesus diz para João: que te importa se eu o escolhi para que ficasse até que eu retornasse? Faz tua parte. E realmente João foi escolhido para esperar Jesus na ilha de Pátimos e, além do evangelho que ele já vinha escrito, recebeu o Apocalipse. João foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele escreveu o evangelho dele em Éfeso, recebeu o Apocalipse, escreveu 3 cartas apostólicas e recebeu 7 cartas psicografadas para as 7 comunidades da Ásia Menor, que todo mundo chama as 7 igrejas. Então, é um dos maiores biógrafos ou teólogos do Novo Testamento, é João. Lucas escreveu 2 livros, Mateus e Marcos, os 2 evangelhos, e João não. Um evangelho, 3 cartas, o Apocalipse, e psicografou 7 cartas ainda para as 7 comunidades. E João foi quem fez essa oração maravilhosa. Isso aqui é dentro da igreja, tem essa pedra que diz que Jesus fez a oração sobre uma pedra, e você não sabe quanto eu sofri para conseguir tirar essa foto sem ninguém, porque vê quando a gente vai lá como é, né? O povo avança, a gente em cima não sai daí. E eu consegui, mas também, como eu já fui muitas vezes a Israel, eu digo, um dia eu acho uma vaga, e eu tiro, e consegui, depois da pandemia. Que tinha pouca gente, só tinha praticamente o grupo da gente, aí eu tive condições de tirar essa foto. Mas essa foto tem uma mensagem. Isso é a pedra que Jesus se debruçou. Aqui tem uma coroa de ferro, simbolizando a coroa de espinho dele. Essa pedra foi aterrada dentro da igreja para poder subir o nível, para poder ficar à altura da pedra. E eles colocaram aqui um ninho de passarinho, que eu acho que vocês já sabem que passarinho é esse. Alguém aqui sabe de que ninho de passarinho é esse? Que está na coroa dele? Não sabem. Isso é um ninho de pelicano. Alguém conhece pelicano? Já ouviu falar em pelicano? Pelicano. É uma ave que o pelicano é o seguinte: quando a adversidade do tempo não permite, pela seca, pela aridez do solo, que ele encontre a lagartinha, a semente para alimentar os seus filhotes, ele se autobelisca, tira a própria carne e o próprio sangue para dar ao filhote. Então Jesus deu o próprio sangue e a própria carne para que a gente prestasse atenção da passagem dele entre nós. Não foi para muitos, pensam que foi para que a gente se salvasse. Também, porque se a gente seguir o que ele deixou, o que ele fez, a gente se salva. Mas não foi uma salvação gratuita. Nós sabemos, através da doutrina, que Deus não tem preferências. Trabalha, constrói o teu caminho, que você chega para Deus. Então, essa ave, segundo a Igreja Católica, a teologia, aqui tem mais um outro ninho, aqui tem mais, são vários ninhos de pelicano, simbolizando o sacrifício que Jesus teve por nós. Nosso modelo e nosso guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Mateus 11, 28 e 29, olha o que ele diz:
Vocês sabem que eu estava vendo essa semana, olha o que Jesus diz nessa: vinde a mim todos vós estáis cansados, sob o peso de vosso fardo, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Eu estava vendo essa semana que no Irã está havendo uma adesão total ao cristianismo, que o regime não está satisfazendo a necessidade do povo, pela opressão, pelo despotismo. Os xiitas lá são muito fortes, né? E diz que as sinagogas estão fechando, tem mais de 1 milhão de iranianos que hoje são cristãos, a despeito de poderem ser mortos por isso. Mas estão se reunindo, como nos primeiros dias do cristianismo, em grupos anônimos, casas de amigos, e que a maioria agora, diz que fecharam já não sei quantas mesquitas, porque o povo não está indo mais frequentar, perdeu o encanto e não está mais cedendo à opressão dos chamados, conhecidos ayatolás, né? Então, eu tenho uma obra, não sei se vocês conhecem, chama O Filho do Hamas. Alguém conhece aqui? Hamas é aquele partido que está hoje em guerra com Israel, porque não são os palestinos. Muita gente não sabe disso, acha que é a Palestina contra Israel. Não é. São os integrantes fundamentalistas do Hamas, que têm o objetivo de destruir Israel. São eles os responsáveis pelo que está acontecendo. E um dos filhos do Hamas, que foi preso, acabou descobrindo que Israel não era aquilo, embora preso, que muita gente dizia, e se tornou amigo de Israel, denunciou todo o grupo, é considerado uma ovelha negra, chama-se Mossad Hassan, que o pai dele era Hassan. Esse jovem, ele anda pregando o cristianismo. Sabe o que transformou ele? Ele estava em plena atividade como espião de Israel, e ele vindo ali naquela porta, que a gente passou, a porta de Estevão, que dá para o Monte das Oliveiras, e ele estava com um amigo e viu um jovem chamando por ele. Num árabe que ele viu, ele conheceu que era um árabe, que ele não dava para entender direito, mas viu que chamava por ele. Ele foi lá e convidaram ele para ir a uma reunião de jovens em Jerusalém. Eram protestantes. E deram, ele hoje não é mais protestante, mas deram a ele um evangelho de Jesus. E o árabe é assim, se você presenteia ele com um livro, ele lê. Porque ele acha que é uma oportunidade dele descobrir alguma coisa. Quando ele chegou no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, que ouviu Jesus dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, ama teu amigo e odeia teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo e ora por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Ele disse, aí está a salvação do planeta. Ele se tornou cristão. É perseguido até hoje, vive fugindo, mas ele faz conferências aonde ele chega. Ele deixou de ser protestante, mas diz que é seguidor de Jesus, porque é a única filosofia que pode salvar o planeta. E você vê os profetas dizendo que Israel, o povo, os seguidores de Jesus, o próprio Jesus falou, vocês sofrerão perseguição, serão entregues às prisões, à dificuldade e a martírio. Mas aquele que perseverar até o fim, vencerá. E Jesus está voltando no sentido, não é da forma que os irmãos protestantes acham que ele está vindo aí encarnado, montado num cavalo, não. Até mesmo quando Jesus fala disso lá em Mateus 25, ele disse, quando o Filho do Homem vier com os seus anjos, olha aí, se ele vem com os anjos não são encarnados. Os anjos são espíritos, então ele vai retornar em perispírito, vai ser conhecido pelo seu perispírito. Não porque ele vai chegar montado num cavalo, um cavaleiro guerreiro, não é bem assim. Então, o cristianismo vai ser a salvação do planeta, e porque a filosofia de Jesus já está, a nossa obra O Messias das Nações tem exatamente esse objetivo de mostrar que Jesus está em todas as civilizações.
Então, essa frase aqui, pessoal, é que os iranianos estão seguindo. Encontraram essa frase porque eles se sentem cansados e oprimidos. Então, eles acham que Jesus vai ser a salvação deles. Está no capítulo 11 do Evangelho de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus chega como luz do mundo, numa manjedoura humilde, né? Nesse local, aí essa é a chamada Igreja da Natividade, né, em Belém, Cisjordânia, é uma região que pertence aos árabes, pois chama de Cisjordânia, e essa igreja foi a única que não foi destruída pelos persas, quando invadiram, porque foram primeiro os assírios, Babilônia, e depois os persas foi que libertaram Israel da opressão de Nabucodonosor e reconstruíram o templo, deram uma... E os persas, quando chegaram aí, eles não destruíram essa igreja. Sabe por quê? Porque aí tem a fotografia, tinha a imagem na frente dessa igreja dos 3 reis, dos 3 astrólogos que foram visitar Jesus, e eles eram persas. Aí quando eles viram os conterrâneos, é como se a gente fosse conquistar um país e achasse uma bandeira do Brasil em determinado local, a gente iria respeitar. Mas mesmo assim, eles fecharam. Isso aqui, ó, a porta era aqui. E os conquistadores entravam dentro da igreja de cavalo, montado a cavalo, que é uma heresia. Aí eles fecharam e essa porta ficou bem baixinha. Hoje, até eu que sou meio anão, para entrar aí, a gente tem que se abaixar. E essa porta se chama Porta da Humildade. Porque você só entra na igreja, né, Ivaneide? A gente só entra se reclinar. Já entra prestando continência e submissão ao nosso rei. Rei do ponto de vista, rei do mundo espiritual. Meu reino não é desse mundo, foi o que ele declarou. E aqui está o registro da chegada dele, com essa estrela na manjedoura, né, onde ele nasceu. Essa estrela tem 14 pontas. Vocês conhecem a estrela de Davi? Tem quantas? 6, não é? 6 pontas tem a estrela de Davi. Mas de Jesus tem 14. Por quê? É pergunta do Enem. Se alguém for fazer Enem, vá com essa pergunta, porque você pode ganhar uma questão, né? Gente, quem apresenta Jesus como judeu, como Messias, é Mateus. Mateus é um evangelista puramente judeu, publicano que era, mas foi um amanuense de Jesus. O que é amanuense? Vocês sabem essa palavra, o que significa? Isso, aquele que copia. Os reis tinham no passado, para onde eles viajavam, eles levavam um amanuense, que era uma pessoa, um secretário, que ia anotando. O rei espirrou às 15h30, anotava. Espirro do rei. Tudo que o rei fazia, eles anotavam. Então, Mateus, por conta própria, quando ele é escolhido por Jesus, ele começou a anotar. É tanto que Emmanuel fala na obra Paulo e Estevão, de uns pergaminhos que Paulo encontrou lá na ilha de Palmira, lá no deserto da Síria. Ele encontrou os primeiros que ele chama, muita gente diz que são o Evangelho de Mateus. Não, senhor. Paulo conheceu as anotações de Mateus, mas não o Evangelho de Mateus. E ele teve aquilo como experiência e história, porque ele diz lá na sua carta aos Gálatas, o Evangelho que eu prego
não foi me dado por ninguém, mas pelo próprio Jesus. Às vezes a gente vê alguns palestrantes mais entusiastas dizendo, não, já tinha um evangelho, Mateus é o primeiro. Não é, o primeiro evangelista é Marcos. Mas Mateus é o mais messiânico. Ele apresentou Jesus como o Messias da família de Davi, como os profetas falavam. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. São 42 gerações. 14 de Abraão a Davi, 14 de Davi ao cativeiro da Babilônia e 14 do cativeiro da Babilônia até Jesus. E por que Mateus dividiu em 14 e não dividiu? Porque 42 pode ser 2 de 21, 21 de 2, 6 de 7, 7 de 6, não pode? Tudo dá 42. Mas ele dividiu em 14. Por quê? Porque a palavra David, em hebraico, tem 3 letras. Dalet, Vav e outro Dalet. São 2 Dalets e um Vav. O Dalet vale 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Rei, Vav. O Vav vale 6. Então, David são 4 mais 6 e mais 4. Quem sabe somar 4 mais 4, 8. Mais 6, 14. Aqui, Mateus está dizendo, ele é descendente de Davi. Ele é o Messias. Só um judeu entende isso. Em todas as viagens que eu já fiz a Israel, não encontrei um que soubesse. Porque tem 14 pontos a estrela de Jesus. Porque ele é descendente de Davi. Mateus estava dizendo, está aqui um judeu de verdade. Como disse Natanael na apresentação que Filipe faz de Jesus para ele. Está aqui um judeu de verdade. Esse é o descendente. Porque aqui ele começa com a genealogia do Cristo, que isso é importante. É tão importante que se hoje alguém chegar em Israel e provar 2.000, 3.000, 4.000 anos depois, que é de família judaica, ele é recebido de volta. Ele não se chama estrangeiro, não. Chama o Lei Hadash em hebraico, que significa aquele que está chegando, o novo que está chegando, que está subindo. Então, qualquer um que provar que tem uma genealogia, por isso tem muita gente que vai lá, tem até uns curiosos que tem uma máquina lá que me dê seu nome que eu digo que se você é judeu, o cabo paga. Aí diz, eu sou, mas não... Como é que você prova? Sem prova, ninguém aceita nada. Mas pelo menos a pessoa se alegra, né? Eu sou... É como os samaritanos. Você esteve na Samaria com a gente? Se lembra que o rabino lá, o chefe dos samaritanos, todo mundo chegava lá, era samaritano para ele. Ele disse que que eu tinha orelha de samaritano. Eu digo, meu filho, falta muito, não sei, não estou preocupado muito com isso, não. Preocupado em seguir Jesus. Samaritano da Paraíba não cola, não, viu? Com toda boa vontade, não dá certo, não, André. Mas isso aí é um exemplo. Esse local, a gente passa, dependendo da vez que você chega aí, 1 hora, 2 horas para chegar e entrar no local aonde Jesus chegou. E eu, desde a primeira vez que eu cheguei aí, que foi em 2000, eu fui de táxi, eu deixei o carro em Jerusalém, que eu estava só minha mulher e meu filho. Deixei o carro em Jerusalém e fui numa Mercedes 2000 com motorista árabe, porque lá é árabe, né? E o cara me levou e eu atravessei a fronteira sem problema. Aí quando chegou lá, que eu entrei na igreja, tinha umas 5.000 pessoas. Ele disse, eu dou 15 minutos para o senhor entrar e sair. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou chegar nesse lugar em 15 minutos? Mas nordestino e paraibano para furar fila, não tem igual. Porque a primeira coisa que o nordestino fala quando vê uma fila, ele fica demente. Já notou? Ele vê que é uma fila. Mas ele sai perguntando, é aqui que é a fila? E vai passando. Dá licença, é aqui que é a fila. Quando você vê, ele está lá na frente. E eu usei esse truque na Paraíba. E quando eu vi, eu estava lá na entrada
da gruta e eu entrei pelo lado que todo mundo sai. Porque tinha um policial de um lado e um cara regendo do outro. Daquele lado que a gente sai, eu fiquei, quando o camarada escorregou, eu entrei, tirei foto, fotografei, fiz toda a minha festa. Foi uma emoção indescritível. Mas numa dessas que a gente foi, tem um vigia, um guia, o nosso guia de Belém, que você conhece, que é o Nicolas, lembra? Uma simpatia de menino. O Nicolas chegou para mim e disse assim: professor, aqui tem um local que não entra turista. Vale a pena o senhor entrar. Se o senhor quiser, eu consigo para o senhor, Márcia e Wanda entrarem. Aí eu digo: mas é claro que eu quero. Aí ele disse assim: agora o senhor lá dentro, o senhor dá uma gratificação ao padre, que ele é ortodoxo, né? Que aqueles padres ortodoxos são antipáticos, não são, Vandete. Quiseram tomar o apontador de Davi e tudo. E aí eu entrei com Márcia e Wanda. E quando eu entrei, é uma porta, na hora que você desce para ir para... eu não sei se foi nessa turma que você estava. Na hora que você desce para ir para a gruta, para ir para a estrela, tem uma porta à direita de ferro, sobe uma escadaria, o padre abriu e eu entrei. Eu, Wanda e Márcia. Ficou todo o grupo para visitar a gruta. Eu já conhecia e visitei depois. Mas primeiro eu fui lá. Quando eu entrei lá naquela... Isso aí foi a primeira vez que eu fui. Essa foto é de setembro do ano 2000. Vai fazer 25 anos. Olha a folga. Eu furei até a fila com a camisa do Brasil. Não, para não ter ninguém ter dúvida que era brasileiro e nordestino. Porque para furar fila tem que ser... Porque o sulista adora uma fila. Pode não ver. Se tiver 4, ele diz: vamos fazer uma filinha. Não é? A gente não, pelo contrário. Quanto mais tem, menos fila a gente quer, ou não é? E aí eu entrei, gente, a primeira foto que eu vi foi essa. Eu cheguei e fiquei chocado. Você tem aqui Herodes dando ordem ao soldado para matar as crianças de 0 a 2 anos, que era para atingir Jesus. Aí você vê aqui eles fugindo para o Egito e aqui crianças mortas, espadas meladas de sangue. E eu fui entrando. Quando eu olhei, tinha uma área assim, parecia umas tumbas. E tinha uma janela meio baixa com uma grade, e eu botei o rosto. E quando eu vi, olha o que eu encontrei. Esses são os ossos das crianças que Herodes mandou matar no lugar de Jesus. Ninguém tem acesso a essa foto, gente. Pelo menos que eu saiba, eu nunca vi. E quando eu vi, eu tomei um choque. Você pode ver que os crânios são pequenininhos, ó. São crânios pequenos. Olha os ossos como são fininhos. E eu comecei a me sentir, sei lá, eu não comecei sem conseguir segurar as lágrimas de emoção. E fiquei pensando, e quando eu vou voltando, eu dei de cara com essa foto. Isso aqui é Jesus abraçando todas as crianças que morreram por ele, escrito em grego, ta águia népia, os primeiros mártires, os primeiros que deram a vida por Jesus. Eu fiquei tão emocionado que eu tremia de emoção. Meu Deus, e quando a gente estuda a história, a gente acha que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Não é o que a maioria diz, né? O que morreu para fundar o primeiro mártir. Os primeiros mártires foram essas crianças. E parece que Jesus está abraçando todas, protegendo cada uma delas, por ter dado a própria vida. Mas minha emoção não parou aí. Quando eu saí, desci com Wanda e Márcia, do outro lado, quando a gente sai da gruta, que a gente sobe naquela igreja, a gente desce, e lá embaixo tem onde foi a casa de Jerônimo, que traduziu a Bíblia, na igreja de Santa Catarina já. E tem um lado onde foi o quarto de José, que fica vizinha à manjedoura, porque só tem uma parede que separa. Tem até um buraco, se olhar, você vê.
Aí isso aqui simboliza Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que é aquela que vem socorrer, que tem muitos devotos das crianças. Ela com o menino no braço, e o momento era realmente de aflição, né? Porque tem uma gruta pertinho, que quando Maria saiu, eu não mostrei aí, mas quando Maria saiu, fugindo para o Egito, ela entrou numa gruta para amamentar Jesus. E quando ela terminou de amamentar, caiu uma gota de leite do seio dela no chão. E a gruta ficou toda branca. Chama-se Gruta do Leite. E aquela pedra, que ela é esbranquiçada, você foi lá, foi? As pessoas, os padres, vendo um pozinho, que diz que a mulher que tem dificuldade de engravidar, se utilizar aquele pozinho, ela engravida. É tanto que a última vez eu disse para minha mulher, não entre, minha filha, porque é muito... Já não tem mais jeito, só Sara agora com Abraão. Haja pozinho. Mas na minha família, eu trouxe, que eu gosto de ter tudo, né? Teve um caso que funcionou. Caso pessoal. Não vou dizer quem é para não... Mas se eu disser, vocês vão descobrir fácil. Mas graças a Deus, foi graças a esse pozinho. Quando nós saímos daí, deixa eu ver. Quando nós saímos daí, o grupo estava reunido numa sala, do outro lado, e eu entrei lá, e quando eu entrei, estava todo mundo em silêncio, estavam fazendo uma prece, e eu ouvi foi um grito, mas um grito de pavor, um grito de aflição. Era uma senhora do grupo, de uma cidade aqui do interior do Brasil, que começou a passar mal. E isso é comum nos grupos, que às vezes a pessoa entra numa sintonia que... Aí... E tem muitos médios, exatamente, porque é uma discussão religiosa espírita, e tem muitos médios e atrai muita coisa. E eu que sou também médio, eu senti realmente que alguma coisa... Eu já vinha sensibilizado de lá. E ninguém sabia, diga-se de passagem, que ninguém sabia de onde eu, Márcio e Wanda, tinha vindo, que a gente tinha ido nesse lugar. Ninguém soube de nada, porque a gente não quis causar até vontade de alguém que quisesse ir e não tivesse condições. E a gente ia ficar constrangido, era bom que a gente fosse para depois dizer para as pessoas. Quando nós chegamos, que essa pessoa deu esse grito, eu, no impulso, eu parti para socorrer. Já tinha outras pessoas junto dela, e na hora que eu parti, eu tenho uma entidade que eu, em determinado momento da minha vida, ela me dá recados. Aí ela disse assim, não vá. Fique, ore por ela, porque ela está resgatando um trauma da época de Jesus. Ninguém sabia que eu tinha ido lá, nem ela. Ela foi mãe de uma das crianças mortas por Herodes. Menina, eu tomei um choque. Porque 2000 anos depois, uma pessoa vai a Israel para resgatar um trauma. E a gente nem se lembra do que as mães daquelas crianças sofreram durante essa perseguição de Herodes. Não sei se alguém aqui já assistiu o Quarto Sábio. Eu recomendo, quem não assistiu, porque teve uma criança que foi salva por um desses sábios, persas, que vinha encontrar Jesus. É um filme muito interessante. É um filme... Isso, levam os vários, nunca chega. Quem assistiu? O Quarto Sábio. Ele está ali, está disponível na internet, gratuitamente, sem problema nenhum. Até no Google você acha. Gente... Eu recebi esse filme numa véspera de Natal, de presente de um amigo, mas olha, eu quase que não almoçava, não jantava cedo Natal, porque eu não segurava as lágrimas. É um filme, é muito bonito. É alguém que busca Jesus, ele encontra. E, na verdade, encontra de uma forma que a gente nunca imaginava, né? Bem, então...
Vamos dar continuidade. Temos um intervalo, né? Ah, é? Então vamos embora. Vamos embora. Aqui Jesus recebendo João, que o identifica. Eu nunca digo que Jesus foi batizado. Eu digo que ele foi identificado. Porque ele não precisava de batismo. Claro, sim, exatamente, que ele ia ser batizado. Mas quando João quando ele se aproxima de João, João diz assim: eu é que tinha que ser batizado por ti. Aí ele diz: deixa para que se cumpram as profecias. Então, aí começa. E essa identificação de Jesus ocorreu no Rio Jordão. Esse é o Rio Jordão, mas esse é o Rio Jordão na Galileia. No local onde ele nasce, ele surge do Mar da Galileia. É um sangradouro do Mar da Galileia, forma o Vale do Jordão e desemboca no Mar Morto. Então todo mundo lá na Galileia, aí chama-se Yardenite. Yarden, em hebraico, é Jordão, que é o rio. Yordan, Yeridá, é um verbo hebraico que significa descer. Iordan é aquele que desce da tribo de Dan, que ficava lá no norte. Daí porque Yordan, Jordão. E Ardenite é um local de batismo, mas não é o local do batismo de Jesus. Porque Jesus se batizou em Betânia, na Judéia, e aqui é Galiléia. Mas aqui os protestantes, a gente mesmo realiza muitos sonhos de pessoa. Esse rapaz é médico do Rio Grande do Norte, o nome dele é Dr. Salismar, um jovem médico, mas de um entusiasmo, de uma energia. Ele disse: professor, eu tinha um sonho tão grande de me batizar no Rio Jordão. Eu digo: meu filho, você é espírita? Sou. Eu digo: o espiritismo não tem batismo, a gente não aceita que o batismo seja necessário. A gente se bate, porque batismo é filiação. Se a gente se filiou à doutrina espírita, está filiado, seja fiel a ela, não precisa de ritual. Ele disse: mas era um sonho. Eu digo: então eu não vou deixar de matar o seu sonho. Compra a túnica e vem para cá. Aí ele comprou essa túnica e a gente ficou naquele lado que não tinha muita gente, fechado, e mais numa árvore que tem aqui à minha direita, tem uma placa escrita: é proibido nadar no rio. Quando eu terminei de fiz uma prece, que ele fosse feliz, que aquele momento fosse marcante na vida dele. Quando eu terminei, esse rapaz mergulhou nesse rio. Cada braçada que ele dava acelerava meus batimentos cardíacos. Eu digo: vai ser preso, eu e ele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele nadou o que quis, não apareceu ninguém. Eu acho que alguém segurou os vigilantes do local. E quando eu encontro com ele, é uma felicidade. Isso foi em 2009. E aqui o local tem escrito em hebraico, grego e latim a narração do batismo de Jesus. Esse olha aqui, a saída do Mar da Galileia, e aqui se reúnem as pessoas, tudo de túnica, estão vendo? Tem lugar específico para... Isso aqui tudo é área de batismo, toda essa área. E o rio passa aqui e vai lá para o Mar Morto. Mas não é o verdadeiro lugar. Olha aqui, a gente sempre fica... Tu era dessa turma, Ivandei? Tu lembra? Não, né? Identifica alguém aí? Ainda foi da turma de Adilson. Tu fosse com Adilson? Pois, Adilson está aqui, ó. Aquele compadre Có. Lembra do compadre Có? Não foi da tua turma, não, né? Muita gente boa. Esse é o verdadeiro local. Betânia da Judéia. Verdadeiro local do batismo no Jordão. Quem foi Israel? E a pessoa levar lá para Galiléia, disse que ali Jesus se batizou, né? Batizou no Rio Jordão. Mas o local não foi aquele que a gente mostrou ali. É ao sul da Judéia. Está lá em João 1, 26. Aliás, 28. Isso aqui é uma igreja do século IV, que foi
construída no local. Naquela época o Rio Jordão tinha mais água, não tinha irrigação. Hoje ele está bem menor. Mas o verdadeiro local foi esse. Esse é o local. Isso aqui é Israel, e eu estou aqui do lado de cá, na Jordânia. Olha como você encontra coisa curiosa. Aqui, essa região atrás é Israel, aqui é Jordânia. Essa região aqui ninguém pode passar. Porque para eu sair daqui e ir para lá, eu preciso de passaporte. Aí tem militar aqui, soldado, a bandeira de Israel, e do lado de cá também tem. Então, para eu ir para o outro lado, eu tenho que voltar, entrar em Israel, para poder descer e chegar ali. Porque atravessar não pode. É realmente complicado entender isso, né? Porque com Jesus não devia ter barreiras, né? E aí, depois de identificado que ele não foi batizado, ele passa pelo monte da provação, que eu não chamo da tentação. Jesus nunca foi tentado. Seria um contrassenso. Primeiro, se Satanás existisse, que não existe, seria o último que tinha condições de se aproximar de Jesus. Ele não tinha qualidades para chegar perto de Jesus, e muito menos desafiar Jesus, oferecendo todos os reinos do mundo, se ele não tinha nada. Todo o reino do mundo, do ponto de vista material, pertencia a Jesus também, mas ele mesmo disse que meu reino não é deste mundo. Então como é que Satanás poderia oferecer a ele o que ele nem tinha? Não tinha condições. Então, na verdade, o que aconteceu aí, na minha concepção, no meu entendimento, isso é um monte. Isso aqui é um mosteiro que tem lá em cima, construído por uns monges, e aqui embaixo é Jericó. Do outro lado é o Monte de Moisés, onde Moisés chegou com Josué da terra prometida. E Jesus subindo aquela montanha, ele olha para Jericó. Quando você está lá em cima, não sei se eu botei a foto aqui, não, coloquei não. Mas quando você está lá em cima, você avista lá embaixo todos os reinos do mundo. Lá embaixo tem cidade, que é Jericó, tem rio, que é Jordão, tem montanhas, que é a montanha da Jordânia e a montanha de Israel. Você avista o deserto da Judéia, tem mar, que é o Mar Morto. Então, todos os reinos do mundo, resumidamente, dá para você ver lá de cima. Por isso que Jesus, olhando, ele disse, bem, se eu quisesse, eu seria dono de tudo isso. Mas meu reino não é desse mundo. Então, ele nega o material e abraça o espiritual. É como se ele dissesse, se não fosse alguém com a evolução que eu tenho, com a missão que eu tenho, com a condição que eu tenho, talvez eu deixasse levar pelo poder material. Ao terminar esta reflexão, eu te convido a olhar para dentro. Jesus, o mestre de amor, não é uma figura distante. Ele está vivo em nosso coração, nos ensinamentos que ele deixou, nas atitudes diárias de amor e compaixão que podemos ter uns pelos outros. Como o Severino Celestino compartilha, Jesus nunca teve medo de ser quem era, de cumprir sua missão de amor, mesmo diante das dificuldades. Ele não buscou o poder material, mas a transformação espiritual do ser humano. E assim como ele, nós também somos convidados a escolher o amor como caminho de redenção. Jesus, como guia e modelo para todos, nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas posses ou no poder, mas no amor que damos e recebemos. E como diz Emmanuel, Jesus é a luz do mundo. Se o seguimos, estamos mais próximos da verdadeira paz e da evolução espiritual. Hoje, mais do que nunca, o Mestre de Amor nos chama a seguir o seu exemplo de humildade, perdão e luz. Vamos nos permitir renovar, com a certeza de que cada passo dado no amor, cada gesto de bondade, é um reflexo da sua presença em nós. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ser tocados pela luz de Jesus e siga com coragem, sabendo que o verdadeiro amor é a chave para nossa transformação espiritual.